Fala galera, conectada no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou Alexandre Vieira, é um prazer estar te acompanhando nesses próximos minutos. Está no ar a primeira edição do Europa na Veia, aquele programa esportivo do Futebol na Veia que vai trazer todas as informações das principais ligas europeias. Aqui tem campeonato português, francês, italiano, alemão, tem inglês, tem português, tem tudo aqui do melhor do velho continente, com os nossos repórteres que saibam de tudo dessas competições e vai trazer detalhadamente o que melhor aconteceu na rodada, as informações, teve treinador que caiu? Não teve? Como é que tá a tabela de classificação? Você vai saber tudo o que acontece nas principais ligas do continente europeu. E a primeira edição desse programa, né, o Futebol na Veia, que é um portal na internet de notícias do futebol. Se você quer ficar ligado e quer saber todas as notícias do futebol, tanto nacional quanto internacional, acesse lá www.futebolnaveia.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, tá certo? Não vou me alongar mais aqui, eu sei que vocês querem notícias, eu sei que vocês querem informação, então vamos começar com a Maria Luísa, que vai trazer as informações da Bundesliga, o campeonato alemão. Na abertura da 13ª rodada da Bundesliga, Schalke 04 e Union Berlin duelaram na Veltins Arena. Na ocasião, os donos da casa saíram vitoriosos pelo placar de 2-1 e pularam para a terceira colocação do campeonato. No sábado, 2 empates marcaram o período da manhã, a começar por Hoffenheim e Düsseldorf, que terminaram 1-1. Sob o mesmo placar, Colônia e Augsburg garantiram um ponto cada. Na briga pelo G4, Borussia Dortmund visitou Hertha Berlim e assegurou a vitória pelo placar de 2-1. Os aurinegros abriram vantagem de 2 gols logo no início da partida. Sancho abriu e Hazard ampliou. O domínio total prevaleceu durante todo o confronto, mas os donos da casa ainda conseguiram diminuir aos 34 minutos. No finalzinho da etapa inicial, Mats Hummels foi penalizado com um cartão vermelho e desfalcou a equipe pelo resto da partida, mas a expulsão não foi suficiente para prejudicar a vitória do Dortmund. Quem também garantiu os 3 pontos foi o RB Leipzig, no duelo contra o Paderborn. Na ocasião, Timo Werner deixou sua marca e mantém a esperança na luta pela artilharia do campeonato. No clássico dos Charás, o Leverkusen foi quem levou vantagem. Após 7 anos sem vencer o Bayern de Munique, o clube do brasileiro Paulinho faturou a vitória pelo placar de 2-1. Mesmo vivendo uma fase extraordinária, o craque Robert Lewandowski passou em branco no duelo. O tento bávaro ficou por conta de Miller, enquanto Bailey marcou os 2 gols do Bayer Leverkusen. No domingo, o líder Mönchengladbach fez o dever de casa ao receber o Freiburg. Quase imparável, o Borussia não só venceu, mas goleou, faturando os 3 pontos em uma vitória por 4-2. Com o resultado, a vantagem para o vice-líder é de apenas 1 ponto, tendo em vista o tropeço na rodada passada. No clássico alviverde, o Werder Bremen levou vantagem na vitória por 3-2 sobre o Wolfsburg. Finalizando a rodada, o mais venceu de virada a equipe do Frankfurt e agora engata uma boa sequência na Bundesliga. Com o resultado, o G4 fica assim: Borussia Mönchengladbach em primeiro, seguido pelo RB Leipzig, em terceiro o Schalke 04 e em quarto o Bayern de Munique, com 1 ponto a mais que o quinto colocado, Borussia Dortmund. Muito obrigado, Malu, Maria Luísa, que trouxe as informações do campeonato alemão, que tem um líder improvável no começo da temporada, né? O Borussia Mönchengladbach, que está encantando lá na Alemanha, está jogando um futebol muito envolvente, por sinal. É uma bela de uma equipe, está fazendo um trabalho muito interessante nessa temporada, né? O problema são os grandes, né? Bayern e Borussia, apesar do Borussia ter ganho na última partida contra o Hertha, mas não vem fazendo uma boa campanha assim. O Bayern e Borussia estão muito longe daquilo que já demonstraram no futebol alemão, né? Hegemonia, tanto que são quarto e quinto colocado. Eu tô vendo aqui a tabela de classificação, o Bayern está em quarto com 24 pontos e o Borussia em quinto com 23. Hoje o Borussia inclusive ficaria fora da Champions League, né? O Borussia que sempre foi dado como a segunda grande força do campeonato alemão e tá aí na quinta colocação e o Bayern na quarta, né? Mesmo com o Lewandowski, o que tá fazendo de gol esse rapaz Lewandowski, viu? É brincadeira, até o Coutinho está indo muito bem também no Bayern. Tá tendo um futebol muito interessante com o Gnabry, que tá tendo uma ascensão na carreira dele. Depois de passar por Arsenal, de ter um bom início na Alemanha, agora tá no Bayern de Munique. Então é interessante de ver esse equilíbrio que está acontecendo no campeonato alemão. Também destacar o Leipzig, que está classificado para a próxima fase da Champions League também. Venceu o Paderborn por 3-2. É um time que tem um grande destaque que é o Timo Werner, né? Não sei se nessa temporada ele vai conseguir, se na próxima temporada ele vai conseguir permanecer, porque grandes clubes já estão de olho nele.
Mas é interessante ver o campeonato alemão que está bem equilibrado. Eu espero, né? A gente espera que sempre que tenha bons jogos, que o campeonato alemão é um dos campeonatos mais bem jogados, que continue assim nesse equilíbrio que está muito bacana, certo? Então, vamos agora de quê? Produção, vamos de campeonato espanhol, La Liga. Vamos falar de Real, Barcelona, Atlético de Madrid, as informações da La Liga do campeonato espanhol com Lauren Berger. É com você, Lauren. A 15ª rodada contou com confrontos importantes para a La Liga. Começando na sexta-feira, o Celta encarou o Real Valladolid e ambos os times ficaram no 0. No sábado, o Real Madrid entrou em campo, abrindo os jogos do sábado, e encarou o Alavés, com gols de Sérgio Ramos e Carvajal. Os madrilenhos venceram por 2-1. No confronto seguinte, o Real Sociedad venceu o Eibar por 4-1 em uma das goleadas da rodada. E no mesmo dia, o Betis visitou o Mallorca e venceu por 2-1. E quem ficou pelo mesmo placar foi o Valência, que venceu o Villarreal. No domingo, o Sevilla recebeu o Leganés, vencendo com um tento marcado por Diego Carlos. O Atlético Bilbao também somou 3 pontos. A equipe enfrentou o Granada e o placar ficou no 2-0. O Osasuna visitou o Espanyol no domingo e levou a vitória para casa. O placar do jogo ficou no 4-2. Já o Getafe e o Levante se enfrentaram e quem se deu melhor foi o Getafe, que venceu por 4-0. E para encerrar, o Barcelona foi até Madrid para encontrar o Atlético. E com um gol de Messi, no segundo tempo, os catalães venceram por 1-0. Com os confrontos, o Barcelona ainda continua na liderança, sendo seguido pelo Real Madrid. Ambos os times contam com 31 pontos cada. Em terceiro lugar está o Sevilla, com 30 pontos. Está bem acirrada a tabela e os próximos jogos podem definir, então, quem vai continuar, se a briga vai continuar ou se teremos alguém despontando à frente, tendo pontos de diferença na liderança do campeonato espanhol. É isso aí, Lauren, humildemente trazendo as notícias do campeonato espanhol, que o campeonato espanhol começou meio estranho, né? Teve o Granada como líder, em algum momento ali teve o Atlético de Bilbao, o Granada já desceu, já foi para a 10ª colocação, ali já voltou para sua realidade. O Real Madrid está conseguindo se reerguer depois do começo bem perturbado, conseguiu vencer o Alavés por 2-1. E o Barcelona também, que no começo ali não estava encaixando, não estava sem o Messi e tal, e agora já divide a liderança com o Real Madrid. E o Barcelona que venceu o Atlético de Madrid, como a Lauren mesmo nos trouxe, o Real Madrid não, perdão, o Atlético de Madrid, que está na 6ª colocação, né? Teve toda essa reformulação, assim, a gente até entende, né, por essa questão de mudar alguns jogadores. Saiu o Juan Fran, que hoje está no São Paulo, saiu o Felipe Luiz, que está no Flamengo, o Godin, sabe? Teve toda uma reformulação, então a gente entende, né, que há um pouco de tempo para encaixar algumas peças. O Renan Lodge está muito bem na lateral esquerda, o Felipe também está ganhando a posição ali, o João Félix ainda está se encontrando. Para mim o problema do Atlético de Madrid, querendo ou não assim, para mim é o centroavante, né? Acho que Morata e Diego Costa estão muito abaixo do que já foram uma vez na carreira, e não tá tendo tanto incômodo ali no ataque do Atlético de Madrid, né? Na 6ª colocação, hoje estaria fora da Liga dos Campeões na próxima temporada, mas que eu acho que o Simeone vai conseguir encaixar esse time e vai conseguir fazer com que a equipe suba algumas posições, né? O interessante é a Real Sociedad, que está na 4ª colocação, com o Odegaard finalmente jogando o futebol que sempre se esperou dele, o norueguês que o Real Madrid sempre apostou muito. O Atlético de Bilbao ali sempre no meio da tabela, o Sevilla também ali tentando ser ali um terceiro, uma quarta força na Espanha. Mas é interessante de ver até o Sevilla a 1 ponto só atrás, né? Que não está tendo tanto essa disparidade, né, no Campeonato Espanhol, que sempre foi muito comum, mas são ainda 14, 15 rodadas, então ainda tem muito o que acontecer no Campeonato Espanhol, certo? E agora a gente vai falar de Ligue 1, Campeonato Francês, com Emmanuel Cardoso.
que aconteceu no campeonato francês? Hein, Manu? O que aconteceu? Me conte. O último final de semana foi de muitos gols na Ligue 1. O Olympique de Marseille abriu a rodada na sexta-feira e venceu o Stade Bertois por 2-1. O time de Marseille foi para cima, chutou 34 vezes, com 10 chances reais de gols. A partida foi emocionante, porque o Olympique saiu na frente e o Brest empatou no finalzinho. Nos últimos minutos dos acréscimos, quando todos acreditavam que a partida acabaria em 1-1, Radonic marcou um golaço e garantiu o placar para os donos da casa. Assim, a equipe se manteve na segunda colocação e reduziu a vantagem do líder PSG. Já no sábado, foi a vez do Lyon bater o Strasbourg, também por 2-1. O Lyon, inclusive, tem o artilheiro da competição. Dembélé marcou 10 gols na Ligue 1 e, mesmo sem ter feito nessa rodada, continua na liderança. E por falar em desempenho de jogadores, vamos falar sobre o Griezmann? O francês foi eleito o 18º na lista final da Bola de Ouro de 2019. Ele teve uma queda de 15 posições em relação ao ano passado, mesmo tendo ganhado a Copa. Não está fácil para o francês, não é mesmo? Voltando à Ligue 1, ainda no sábado, o Nice goleou os Angers por 3-1. O Angers saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar. Mesmo assim, continuou na terceira posição. Ainda no sábado, o Lille ganhou do Dijon por 1-0, mas o destaque desse dia foi para o Montpellier, que jogou contra o Amiens e venceu por 4-2, com gols de Letalec, Laborge, Delorge e Mollet. Com esse resultado, Montpellier chegou aos 23 pontos e está em quarto lugar. Já o domingo foi o dia do 2-1. Todas as equipes que disputaram partida nesse dia terminaram com esse placar. O Nantes bateu o Toulouse e o Rennes bateu Saint-Étienne. A outra partida de domingo, que aconteceria entre PSG e Mônaco, acabou adiada devido ao mau tempo e ainda não tem uma nova data definida. A grande atração do campeonato francês não teve, né? Que era o Paris Saint-Germain, como a Manu trouxe as informações. O PSG e Mônaco não jogaram por conta do mau tempo, né? A gente sempre fica na expectativa do Neymar. Será que ele vai conseguir dar a volta por cima no PSG? Será que ele vai conseguir jogar? Mas faz tempo que não joga bola no Real Madrid ou no PSG. Inclusive contra o Real Madrid fez uma partida muito apagada quando entrou. O Mbappé também já não vem jogando aquele futebol todo e muito se fala dele no Real Madrid. E o pessoal tá gostando bastante de futebol lá na França, porque a rodada do final de semana mal acabou. E já nesta terça-feira já tem outras 4 partidas, já tem rodada. E no final de semana, olha que interessante. O campeonato francês acabou no domingo, né, com a partida entre Rennes e Saint-Étienne por 2-1. Na terça já tem a abertura da outra rodada. Quarta acaba a rodada e na sexta-feira já tem a outra rodada. Então o pessoal tá gostando bastante lá de futebol na França. Uma overdose de futebol lá na França, na Ligue 1, que tem obviamente o PSG quase que já campeão, mesmo com um jogo um jogo a menos, já tem 5 pontos à frente do Olympique de Marseille, que nessa temporada conseguiu se encontrar. Sempre tem esse debate lá na França, né? Essa briga de quem vai ser o campeão, assim, fora da curva, porque o PSG é muito fora da curva lá na França. O Olympique está fazendo uma boa campanha, né? O Angers e o Montpellier são as grandes surpresas para mim dessa Ligue 1. O Angers vem apresentando um belo futebol, um futebol mais vertical, mais rápido, mais decidir logo o que fazer com a bola. O Montpellier um pouco mais como de posse de bola ali no meio campo. E é interessante, tá bem equilibrado essa segunda, terceira vaga ali na Ligue 1, né? Tem o Nantes também com 23 pontos, o Bordeaux também, o Lyon tá só em sétimo com 22, mas tem o Lille com 22 também, tem o Saint-Étienne com 22. Então é interessante de ver esse equilíbrio ali fora do PSG, né? Porque destoa muito, mas é interessante ver o equilíbrio que tem o campeonato francês ali da segunda até ali a 10ª colocação, né, separados por apenas 7 pontos. Então é interessante ver o que acontece na Ligue 1. E agora vamos falar de quê? Série A Team, campeonato italiano. Vamos falar um pouquinho de campeonato italiano com Guilherme Ribeiro, que traz as notícias da Série A Team. A 14ª rodada da Série A Team começou no sábado,
com a Atalanta reencontrando o bom futebol e vencendo o Brescia por 3-0. O jogo culminou com a demissão de Fábio Grosso pelos Leonessa. Na sequência do sábado, 2 1-0 aconteceram. O primeiro com Torino, com gol de Bremer, o brasileiro ex-galo, em cima do Genoa. E no final do dia, a surpresa, Lecce bateu a Fiorentina em Florença. Com isso, o técnico da Viola, Montella, balança no cargo. O domingo começou com Sassuolo, dificultando a sonolenta vida da Juventus em um 2-2. Destaque para o estreante goleiro Turati, que parou os bianconeres, além de um belo gol de Boga para cima de Buffon. Com isso, às 11 horas, a Inter assumiu a liderança, após Lautaro marcar os 2 gols na vitória sobre a Spal. Ainda pela manhã, tivemos Immobile, como sempre, marcando mais 2 vezes na vitória de 3-0 da Lazio sobre a Udinese. Com gol aos 88 minutos, o Milan encontrou os 3 pontos após bater o Parma, fora de casa. Fazia um mês que a vitória não vinha para os rossoneiros. Já à tarde, de virada, o Bolonha aprontou para cima do Napoli, em pleno São Paulo, e venceu por 2-1. O gol da vitória foi marcado por Sansoni. No final do domingo, a Roma utilizou bem seu banco para fazer 3-1 em cima do Verona. 2 gols foram de reservas, Mkhitaryan e Perotti, que vieram do banco. Já a segunda-feira foi marcada por um jogaço, isso mesmo, um jogaço. Quagliarella abriu o placar. Nainggolan empatou. Quagliarella foi lá e marcou de novo. Mas o João Pedro também marcar 2 vezes. E ainda o Cagliari saiu com a vitória em 4-3 com gols 96. Serri havia entrado aos 90 minutos. E pouco menos de 5 minutos depois, marcou o gol da vitória do time rossoblù para La Sampi. E essa é a classificação do campeonato italiano até aqui. A Inter é líder com 37 pontos, seguida pela Juventus com 35. Em terceiro vem o Cagliari com 30 e em quarto a Lazio com 25 pontos. Mesma pontuação da quinta colocada, a Roma. É isso aí, Guilherme. Antes de comentar as notícias do campeonato italiano, eu tenho um recadinho da Fan Esportes, que é uma loja online no Instagram com as melhores camisas de todos os clubes, tanto dos clubes nacionais quanto dos clubes europeus. Tem até camisa dos clubes asiáticos, clube africano, seleções, times que são mais fora do eixo, assim. Tem camisas do Espírito Santo, de clubes de divisões menores, no futebol paulista, carioca, qualquer camisa de time, é só ir lá na Fan Esportes, @FUN Fan Esportes, SPORTS DF. Você vai lá, o Jackson vai te tratar muito bem e vai fazer o melhor para você, o melhor atendimento. Pode personalizar, colocar o seu nome, se é para presente, colocar o nome de alguém, o número que você quer. Você quer aqueles números estranhos? Quer camisa 100, camisa 99, camisa 79, sabe? Vai na sua, vai lá que a Fan Esportes vai te tratar muito bem. Tá certo? E falar do campeonato italiano um pouquinho, a Atalanta, né, que como teve um mau início de temporada, já se ergueu, ganhou de 3-0 do Brescia, do Balotelli, o Balotelli que já tá arrumando confusão lá, né? O Fábio Grosso lá, que é o campeão mundial, lateral esquerdo, já teve umas desavenças com ele, e o Fábio Grosso, inclusive, já tá pra cair. Então tá complicado as coisas lá no Brescia. A Juventus empatou, né? Foi o primeiro empate, se eu não me engano, da Juventus no campeonato italiano. 2-2 com o Sassuolo. O Sassuolo, que é uma equipe que joga organizadinha, direitinho. Eu gosto bastante da equipe do Sassuolo, né, com poucos recursos consegue ser competitiva no campeonato italiano. A Lazio 3-0 na Udinese, sem novidade, faz tempo que a Udinese não tem um time competitivo, que tem agora a nova líder, né, a Internazionale de Milão. Que dupla tá fazendo o Lukaku e o Lautaro Martinez. Que dupla eles estão fazendo, estão jogando muito bem. O Conte já tá acertando ali esse meio campo da Inter, bem consistente, e dando liberdade pro Lukaku e pro Lautaro flutuarem bastante ali. Eles fizeram uma jogada no último jogo de Liga dos Campeões sensacional. O Napoli
tá de mal a pior lá, tá bem conturbada a situação lá. O Ancelotti, inclusive, já tá sendo pressionado. O Milan, que parece que vai se reerguer, às vezes não, às vezes sim. Um colega nosso aí, o Kaique Ribeiro, até, ele é milanista, torcedor do Milan, ele é rossoneiro. Ele até perguntou, falou, que tipo de vitória que tipo de derrota é essa que a gente comemora? Eu nunca vi, porque faz tempo que ele não comemorava uma vitória do Milan, né? Então, parece que nessa temporada vai ficar uma briga bem interessante da Inter e da Juventus, né? Faz tempo que a gente não tem uma briga assim no campeonato italiano, é sempre Juventus lá no topo, destoando. Mas é interessante de ver a Inter de Milão voltando, né, a brigar com a Juventus. E a grande surpresa é o Cagliari, né? Nessa temporada tá na quarta colocação. E, né, na última segunda-feira, eu tava até acompanhando, eu tinha saído do trabalho, tava lá, eu vi que a Sampdoria tava ganhando de 2-0 do Cagliari e terminou 4-3. Terminou 4-3 pro Cagliari, né? Deve ter sido uma partida impressionante. Tem um jogador brasileiro, o João Pedro, que marcou 2 gols, né? 2 gols também o Quagliarella também marcou, né? Um grande artilheiro aí do campeonato italiano. Então o campeonato italiano, a Série A Team, bem equilibrada lá entre Inter e Juventus. E eu acho que dessa vez acho que a Inter de Milão pode surpreender, hein? O CR7 não tá tão bem lá na Juventus, então, mas não sei não, mas não dá pra cutucar o Cristiano Ronaldo, que é sempre assim, né? Ele sempre critica, mas aí no final ele é artilheiro, vai no mata-mata, o pai resolve, não é mesmo? Então, essas foram as informações do campeonato italiano. Agora a gente vai falar de quê? De campeonato português. Lucas Maia vai trazer as melhores informações da primeira. O final de semana, marcado por muitos gols, começou na sexta-feira, com Santa Clara perdendo por 2-1 para o Boa Vista. Boa Vista, que com essa vitória entrou na zona de classificação para a Liga Europa. No sábado, o Moreirense venceu o Lanterna Deportivo Aves por 3-2, em um jogo que teve o placar empatado por 2 vezes, até Steven Vitória converter o pênalti e dar a vitória para o time da casa. O líder do campeonato, Benfica, manteve sua sequência de bons resultados, e agora tem 9 vitórias seguidas no campeonato português. Venceu o Marítimo por uma goleada de 4-0, ainda teve o jogador Gabriel Appelt expulso no segundo tempo, quando o jogo já estava decidido. Na zebra da rodada, o Portimonense, agora 15º colocado, venceu o Famalicão, atual 3º colocado, por 2-1, tendo administrado a vitória praticamente o jogo todo e sofrido o gol apenas no último lance, o que não fez muita diferença no resultado. No domingo, o Tondela perdeu em casa para o Belenenses por 1-0 e o Vitória de Setúbal empatou com o Vitória de Guimarães por 1-1, resultado que tirou Vitória de Guimarães dos 5 primeiros. E finalizando o domingo, tivemos mais uma zebra onde o Gil Vicente venceu o Sporting por 3-1, dando um grande salto na tabela, ganhando 3 posições e chegando na 8ª colocação. Na segunda-feira, 2 jogos encerraram a rodada. O Braga ganhou por 2-0 do Rio Ave em casa e o Porto venceu o Passos Ferreira por 1-0. Então por hoje é só, pessoal. É isso aí, Lucas. O campeonato português tinha começado com o Famalicão ali sendo uma grande surpresa, né? Ficou até interessante. Eu lembro que nesse começo da temporada do Campeonato Português eu até quis acompanhar com mais veemência ali o Famalicão, mas parece que foi fogo de palha, né? Já tá na 3ª colocação, já está 9 pontos do Benfica, que é o líder, como o Lucas mesmo nos trouxe. O Benfica ganhou de 4-0 do Marítimo no último sábado e vai continuar nessa mesma luta, né? É interessante que o Benfica, que era do nosso querido Jorge Jesus, que é um time que de certa forma eu vejo uma boa qualidade, principalmente no ataque ali. O Carlos Vinícius, o brasileiro, é muito bom jogador, o centroavante assim, que ele até fez 2 gols no último jogo. É um time bem entrosado, parece muito ainda a equipe do Jorge Jesus, na época que era um 4-4-2, na época que ele jogava com 2 homens abertos. O Pizzi é sempre o grande destaque do Benfica, vem sendo o destaque nos últimos anos. Eu acho até estranho ele não estar em algum ser testado em algum outro clube ou receber propostas. O Sporting conseguiu, né, não aproveitou a derrota do Famalicão para o Portimonense e acabou perdendo por 3-1 do Gil Vicente. O Gil Vicente, que se eu não me engano, tem o Vitor Tormena lá, ex-jogador de São Paulo, que não conseguiu vingar no São Paulo, mas que agora está no Gil Vicente. Falando em São Paulo, no Portimonense, que ganhou do Famalicão de 2-1, teve 2 gols de ex-São Paulinos, né? O Lucas Pocinholo, ele fez de pênalti,
Ele que é zagueiro ali e às vezes até joga na lateral, mas nesse time do Portimonense ele é uma espécie de terceiro zagueiro. Teve também o gol do Denner, que também não foi aproveitado no São Paulo, é um volante ali barra meia. E é o campeonato português aí que é a mesma coisa da La Liga. Teve alguns momentos que você achou ali que poderia ter algo novo, mas ali Benfica e Porto sempre podem começar mal, mas aí conforme vai acontecendo as rodadas eles vão se recuperando na tabela, certo? Antes de ir pro próximo boletim, com o boletim da Premier League, quero deixar um recado aí para vocês que gostam de apostas esportivas, prognósticos, e quer saber em quem você pode apostar, em quem vai ser o favorito da partida. Vai lá no futebolnaveia.com.br, procura por prognósticos e vai ter lá os prognósticos de todos os campeonatos. Tem prognóstico do campeonato brasileiro, uruguaio, português. É só ir lá no futebolnaveia.com.br para você ficar sabendo e ter certeza ali das informações de que você pode confiar, tá certo? E agora, vamos para ela, tão sonhada, na terra da rainha, vamos para a Premier League com Fernando Morales. Bom, de começo, o Manchester City, jogando fora de casa, empatou com o Newcastle e por isso abriu 11 pontos de distância para o Liverpool, que é o primeiro colocado. O time de Pep Guardiola mais uma vez tropeçando e tomou o gol de empate aos 88 minutos da segunda etapa. Por isso, continua na terceira colocação atrás de Liverpool e Leicester City. Bom, na sequência, o Burnley perdeu jogando em casa para o Crystal Palace 2-0. Um resultado bastante surpreendente também foi a vitória do West Ham sobre o Chelsea por 1-0. É a segunda derrota consecutiva do time de Frank Lampard, que estava em ascensão na Premier League e também ali teve durante a semana o jogo na Liga dos Campeões da Europa. Quem está se dando bem agora com o novo treinador é o Tottenham, que venceu por 3-2 o Bournemouth, 2 vitórias consecutivas de Mourinho. E é importante destacar também que o treinador ficou um ano parado e durante um programa que ele participava nesse tempo de hiato, o Mourinho, quando falou que estava com saudades do futebol, acabou chorando, mostrando que realmente sente muita falta de participar do esporte. E agora que voltou a treinar o Tottenham, está de volta ali e já tem 2 vitórias na bagagem. Fechando a rodada de sábado, mas continuando o que tem no domingo, o Southampton venceu por 2-1 o Watford, confronto aí direto na zona de rebaixamento, mas o Southampton, mesmo com a vitória, segue na zona de rebaixamento. É importante destacar que o time de casa, que é o Southampton, voltou a vencer e o ex-time do brasileiro Richarlison segue em declive na competição e está no rebaixamento da Premier League, está na lanterninha da competição. Bom, começando os jogos de domingo, vamos lá ao jogo do Arsenal. Jogando fora de casa, o Norwich City empatou com o Arsenal 2-2. É o primeiro jogo sem o técnico Unai Emery. Resultado ruim. Agora fica a questão se realmente o problema era o técnico ou era um pouco de falta de comprometimento dos atletas do Arsenal, dos Gunners, né, galera? Vocês acham que é uma falta de empenho dos atletas? Porque na prática, o time do Arsenal é um time até que encaixadinho, né? Se você que gosta de jogar um fifinha, até que tem um time interessante. Bom, ainda faltam mais 3 jogos, então vamos lá, vamos dar sequência a isso. O Wolverhampton e o Sheffield United empataram em 1-1. Os dois times aí brigam na parte de baixo da tabela, mas não estão na zona do rebaixamento. Quem está surpreendendo também é o Leicester City. Venceu mais uma, 2-1 sobre o Everton. É importante destacar o belíssimo trabalho do técnico Brendan Rodgers, ex-Liverpool, né? Que tem fazendo os Foxes jogarem um bom futebol e por isso o trabalho dele não deve ser questionado, porque realmente vem fazendo um belíssimo papel sobre o time campeão da Premier League em 2016. Por outro lado, o time do português Marco Silva está mais ainda cada vez perto da zona de rebaixamento. Agora está na 17ª colocação, está beirando ali a zona da degola e o português ainda mais começa a balançar no cargo. O time de Liverpool lá está bastante complicado. E por fim,
Quem também se complicou fechando a rodada, o Manchester United jogando no Old Trafford, empatou em 2-2 com Aston Villa e possivelmente deve chegar ao fim aí o trabalho de Solskjaer no comando do Manchester United. É claro que depois que o Alex Ferguson saiu, passaram diversos treinadores no comando, teve Van Gaal, teve Mourinho, depois teve o Solskjaer, e não foi um trabalho excepcional de todos os treinadores. Então, o Arsenal e o Manchester United são dois times gigantes da Premier League que não vêm fazendo um belíssimo trabalho aí depois que se desfizeram dos seus próprios treinadores. Então, só para destacar para você, tem rodada durante essa semana, quarta e quinta-feira tem a 15ª rodada na Premier League e no final de semana roda tudo normalzinho, rodada na segunda, rodada no sábado e rodada no domingo. Então acompanhe aqui a gente do Futebol na Veia e preste atenção em tudo que acontece no futebol internacional. É isso aí, Fernando. E olha, o Manchester City tá bobeando, hein? Tá bobeando, já está a 11 pontos, como o Fernando bem falou, do líder Liverpool, e acho que já dá pra jogar a toalha, né? Só se for uma campanha histórica aí e o Liverpool der algumas vaciladas no meio do caminho, que eu acho muito difícil. Acho que pro City comemorar um título esse ano vai ter que ser a UEFA Champions League, porque a Premier League esse ano eu acho que o Liverpool, perdão, acho que vai conseguir faturar, vai faturar de boas, né? Como o Fernando falou do Van Dijk, né? 2 gols do Van Dijk, gente, no prêmio da FIFA aí na segunda-feira. Olha a besteira que o Van Dijk me faz. Um repórter chega pra ele e fala: o Cristiano Ronaldo não foi na premiação, né, que o Messi ganhou a bola de ouro. E o repórter chega no Van Dijk e me fala: o Cristiano Ronaldo não veio. É menos um concorrente? É o Van Dijk. E ele era concorrente? Tirando sarro, o Van Dijk tirando sarro do Cristiano Ronaldo. Olha, eu já tenho uma certeza. Se tiver Liverpool e Juventus na Champions League no mata-mata, vai dar Juventus, porque cutucar o papai Cris, que adora provar para os outros essas coisas assim, ele adora ser cutucado. Não sei não, hein? Bom, José Mourinho fazendo um bom início, né? No Tottenham. O Chelsea tá dando umas vaciladas aí depois que o Abraham, que é o grande jogador da temporada do Chelsea, o Abraham se machucou. O Chelsea não conseguiu mais se encontrar. O Arsenal, dá pra ver notoriamente que o problema realmente são os jogadores, né? Porque trocou o Naemery. O Arsenal tem um bom plantel. Se você pegar o trio de ataque, pode ser formado por Nicolas Pepe, Aubameyang, Lacazette. E ainda tem 2 grandes promessas ali no banco de reservas, que é o Saka e o Martinelli, que vem jogando bem os dois na Liga Europa. Realmente não dá para entender esse Arsenal. Eu não vejo o Arsenal, o porquê esse elenco tá na 8ª colocação. Mesma coisa com o Manchester United. O Solskjaer já tá querendo contratações agora em janeiro, mas sabe, daria pra fazer melhor. O Manchester United quer contratar os jogadores, mas se livrou do Lukaku e do Sanchez, que poderiam ser úteis, né? Então, o Lukaku que tá jogando muito na Inter. Então, acho que esses 2 grandes aí estão tendo sérios riscos aí de não chegar numa Liga dos Campeões. O Everton também, né, numa maré muito ruim, outro elenco muito bom, muito caro, inclusive, com o brasileiro Richarlison, tem o Bernard, sabe, um time muito bem, com nomes assim, completar muito bom, e o Marco Silva não tá conseguindo tirar o melhor dos jogadores. Até lá na Inglaterra falou-se que o Jorge Jesus era o favorito até para assumir o clube. Não sei, tenho minhas dúvidas, mas os grandes clubes aí com grandes investimentos estão sofrendo, penando lá na Premier League. O Wolverhampton que o Morales nos trouxe é uma das grandes surpresas também, junto com o Leicester. O Wolverhampton tá na 6ª colocação, depois vem o Sheffield United, né, na 7ª colocação ali, voltando a estar na primeira divisão, já fazendo uma boa campanha. E o Liverpool, pra mim, é sacanagem o que o Liverpool tá fazendo na Premier League. Eu acho difícil tirar o título do Liverpool nessa temporada. E a grande outra surpresa é o Leicester, né, que tá jogando futebol, sabe, um trabalho excepcional do Brendan Rodgers, tá conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Ele já estava na temporada passada, nessa temporada aí ele trouxe algumas peças fundamentais. O Ayovi Pérez tá jogando uma bola finíssima. Então
Então acho que o Leicester aí merece o posto de vice-líder da competição. E resta ver aí se o City vai conseguir essa vice-liderança ou vai ficar com o Leicester mesmo, tá certo? Só para fechar aqui mais um recadinho, não esquece de acessar o portal futebolnaveia.com.br para você ficar por dentro aí de tudo que acontece no futebol nacional, no futebol internacional. Tem notícias, tem algumas colunas são bem bacanas que trazem algumas notícias históricas, alguma coisa mais histórica, mais elaborada, uma coisa muito bacana. Tem os prognósticos também. Então fique de olho aí durante a semana no portal Futebol na Veia, tá certo? Porque eu me despeço aqui nessa primeira edição do Europa na Veia. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Se você está escutando pelo Spotify, segue a gente aí, fica de olho aí sempre no nosso perfil ali no Spotify. Se você também pode ver no YouTube, depois também você pode ir lá no YouTube, youtube.com/futebolnaveiabr. Você vai lá no nosso canal no YouTube e segue a gente, ativa o sininho lá para ficar de olho. Vai ter muita coisa bacana que vai sair no canal também. Tem as nossas redes sociais, tem o Instagram futebolnaveia.br. Também segue a gente lá que tem alguns stories bem bacanas das nossas matérias, tem algumas notícias, tem o IGTV que a gente também coloca bastante conteúdo. Então não deixe de seguir a gente em todos os portais, em todos os veículos, em todas as redes sociais, tá certo? Que o Futebol na Veia tá aí para revolucionar aí a comunicação digital. Esse programa aí do Europa na Veia, na sua primeira edição. Espero vocês na semana que vem. Eu sou Alexandre Vieira, esse foi a primeira edição do Europa na Veia, aqui no Futebol na Veia. Até a próxima, tenha uma grande semana, tchau, tchau.